Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, é um horário para cuidar um pouquinho de nós e das pessoas que nós amamos. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é o capítulo 2, Meu reino não é desse mundo, a vida futura. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizeis, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele se apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou acham pueris. Esse dogma deve ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Esse ponto do Evangelho, nos faz refletir, eu acho que uma pergunta que muitos de nós, antes de conhecer o Espiritismo, já fizemos, Por que existe tantas injustiças? Por que existe tantas doenças sem cura? Por que existe pessoas que nascem com alguma deficiência física ou intelectual? Coisas que a gente, se olhar só o período que a gente vê aqui na Terra, a vida terrena, a gente acha que é uma injustiça perante as pessoas, que Deus não é justo com todos. Mas quando a gente conhece o Espiritismo, a gente entende que existe vida após a morte, que depois a gente reencarna de novo como um aprendizado de cada encarnação, é uma oportunidade da gente evoluir, a gente começa a entender por que existe essas mazelas no mundo, Essas dificuldades que muitas pessoas passam. Então, nos dá esse esclarecimento. Na época que Jesus veio à Terra, ele falava de um outro mundo, que o reino dele não era aqui, que o reino dele seria no mundo, ele não usava a palavra mundo espiritual, ele só falava que não era neste mundo, Que falava também que existem muitas moradas na casa do meu pai. Mas ele não deixou tudo muito claro naquela época, porque as pessoas ainda não tinham a possibilidade de entender a magnitude daquilo que ele estava ensinando. Mas aqui no Evangelho, essa parte é colocado logo no começo do Evangelho para a gente poder sempre estar se lembrando que nada que ocorre aqui na nossa vida ocorre por acaso, que tudo é passageiro. As dores são passageiras, as alegrias são passageiras, nada é eterno aqui na Terra, tudo tem uma razão de ser. A partir do momento que o Espiritismo chegou, a revelação do Espiritismo do mundo dos espíritos chegou para a gente, foi que foi possível ter esse esclarecimento
quanto à bondade de Deus sobre todas as pessoas. Porque como a gente já estudou em outros evangelhos, as dificuldades que a gente passa hoje, elas são oportunidades da gente estar aprendendo, da gente estar evoluindo. E Jesus já veio falando isso, da vida futura, da esperança, de que a vida eterna não é aqui. Então a base do evangelho é Jesus. O Espiritismo vem completar os ensinamentos que ele trouxe, completar sim, esclarecer os pontos que Jesus deixou para a gente, que se a gente hoje, com o entendimento que a gente tem, se a gente lê as escrituras da época de Jesus, a gente consegue entender tudo o que ele estava falando, né? Mas antes da gente estudar o Espiritismo, a gente tinha certas dúvidas, a gente acreditava de que Jesus já deixou falando que existia uma outra vida, mas antes da gente estudar o Espiritismo, a gente acreditava que a outra vida era de outra forma. Cada um tinha a sua crença, que não acaba. Tem as pessoas que acreditavam que acabava, mas a maioria das pessoas que seguem o cristianismo, que seguem o Cristo, acreditam que existe alguma coisa além. Nem que seja ficar esperando o juízo final, onde as pessoas vão ser separadas, os bons e os maus, né? Mas o Espiritismo vem dizer o quê? Todos têm a mesma oportunidade de evolução. Os bons já conquistaram a evolução. Aqueles que estão ainda meio perdidos pelo caminho, estão para conquistar. Deus dá oportunidade para todos. A vida futura vai depender do que a gente fizer hoje, das nossas escolhas. Então, todos os dias nós temos a possibilidade de fazer escolhas melhores. Se queremos um futuro bom, nós temos que plantar as sementes hoje. Então, aquilo que a gente deseja no futuro, a gente começa a plantar hoje. Sempre vai ser assim. A vida é uma grande plantação. A gente planta sementes e a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, cabe a nós, cada um de nós, escolher o que eu quero colher lá no futuro. Quero colher flores, quero colher frutas, quero colher plantas bonitas ou quero colher espinhos, né? Então depende de cada um de nós. O ensinamento está aí, o Evangelho do Cristo está aí, para a gente colocar em prática todo dia aquilo que a gente aprende. Só que isso depende de cada um de nós. Então eu acho que é isso que vem nos falar esse Evangelho, para a gente refletir sobre a vida futura, que ela existe, que aqui na Terra é só uma passagem, que nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, e que cabe a cada um de nós resolver nessa vida aquilo que a gente se programou a vir resolver. Principalmente amar, perdoar, ser feliz, olhar a vida com mais leveza, entendendo as dificuldades como momentos de aprendizado, momentos de crescimento. Então eu acho que é isso, gente. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos mais uma vez a oportunidade do aprendizado. Pedimos a Deus que esse amor que envolve nossos corações possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que cada um possa sentir o amor de Deus envolvendo seus corações, fortalecendo seu corpo físico, seu corpo espiritual, dando coragem, fé e esperança para passar pelas dificuldades da vida, acreditando sempre que a vida pode ser melhor, que os espinhos que aparecem no nosso caminho servem para o nosso aprendizado, que cabe a nós melhorar a nossa vida, as nossas escolhas, que esse amor e toda essa consciência envolvam todos aqueles que têm medos, aqueles que têm dores físicas, dores emocionais, aqueles que estão doentes nos hospitais, nos prontos-socorros, até mesmo nos seus lares. Que todos possam ter fé e esperança. Que esse amor, Pai, envolva também todos esses familiares que cuidam desses doentes, que hoje estão preocupados com esses doentes. Que eles possam ter fé e esperança no futuro.
Pedimos, Pai, também por aqueles que partiram para a pátria espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos pelas equipes espirituais, pela equipe de Maria, possam ser encaminhados para locais de refazimento e que os seus familiares possam ser reconfortados nesse momento de dor. Pedimos, Pai, que esse amor envolva também todos os profissionais que cuidam desses doentes, que eles continuem tendo fé e esperança e que os seus familiares possam sempre ter o amor, a paz, a tranquilidade nos seus lares. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todas as pessoas que nós amamos, aqueles que estão aqui e aqueles que já partiram para o mundo espiritual, que cada um possa sentir o amor de Deus envolvendo seus corações. Pedimos também, Pai, em especial, por todas aquelas pessoas que hoje sofrem por não conseguir abraçar aqueles que amam, que hoje sofrem por um luto que ainda dói muito nesse coração, que eles possam sempre lembrar de Deus, que eles possam sempre acreditar em dias melhores. E nós agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado, a oportunidade da nossa vida, a oportunidade de ter pessoas que nós amamos do nosso lado. E pedimos que nós nunca possamos esquecer que temos um Pai maravilhoso que olha por todos nós, todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve conosco no dia de hoje. Que Deus possa envolver a família de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.